Nesse vídeo eu vou trazer 7 sinais de que o seu parceiro não te valoriza. Se de alguma forma você se sente desvalorizado dentro do seu relacionamento, veja esse vídeo até o final porque os últimos são os mais comuns. Olá pessoal, para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Prado, eu sou hipnoterapeuta. E aqui no meu canal eu compartilho a minha vida e também os meus conhecimentos sobre hipnose, hipnoterapia, mentalidade, comportamento e muito mais. Eu sei que não é fácil admitir, mas se o seu parceiro não te valoriza é porque de alguma forma você permite que isso aconteça. Eu sei que você não tem o controle sobre o que o outro faz, mas você pode decidir sim como reagir diante daquilo que ele faz. Diante de uma situação dessas, de se sentir realmente desvalorizado, você pode ter uma conversa muito séria dando um ultimato. Você pode pedir para que ele se resolva em relação a esses padrões ruins que fazem com que você se sinta desvalorizado. Ou seja, você pode simplesmente dizer aquilo que você sente, ou ainda você pode se calar e sem querer consentir com isso que você está vivendo. Ou ainda você tem a opção de encerrar essa relação ruim. Se você se permite diante desse tipo de comportamento, ele vai afetar ainda mais a sua autoestima. Então, se o seu parceiro não te valoriza, o primeiro passo é entender dentro de você o porquê que você permite que isso aconteça. Eu não me canso de falar aqui no canal que a nossa mente só reconhece aquilo que a gente já conhece. Ou seja, você aprendeu a se sentir desse jeito em algum lugar e provavelmente tenha sido na sua infância. Para ficar mais claro ainda, eu vou citar aqui alguns exemplos que fazem com que uma criança se sinta assim dentro do contexto hipnoterapia, ou seja, exemplos que eu trouxe dos tratamentos que eu tive a oportunidade de fazer. E o primeiro exemplo deles é separação dos pais. Quando os pais se separam, a criança não tem a maturidade, muitas vezes, dependendo da idade, de entender que aquilo não tinha absolutamente nada a ver com ela. Por mais que os pais, às vezes, deixem isso transparecer, que foi o filho que fez com que eles começassem a se desentender, que gerassem despesas dentro de casa. Ou seja, a criança começa a associar aquele problema a ela, como se ela fosse realmente a culpada pela briga, a culpada pela separação e se sentisse ainda abandonada pelo fato do pai ter ido embora ou a mãe ter ido embora e ela ter ficado com o pai. Ela não sabe que ela vai ter duas casas, que o pai e a mãe vão ser sempre pai e mãe dela, independente do que aconteça. Ela tinha um padrão dentro da mente dela que era papai e mamãe juntos e de repente o papai foi embora, sem que ela entendesse direito o motivo, por mais que eles tenham tido uma conversa com ela. Porque mais importante que tudo aquilo que eu vejo é a forma como eu me sinto diante daquilo que eu vejo. Um segundo exemplo, bullying na escola. Uma situação de bullying normalmente acontece sempre com plateia, porque um garotinho se sente também desvalorizado, impotente, pequeno por já ter vivido isso de alguma forma e ele faz isso com uma outra criança. Só que ele raramente faz isso sem que alguém esteja vendo, porque o objetivo dele realmente é esse, é pisar naquela criança, diminuir aquela criança para que ele se sinta melhor, para que ele se sinta maior diante daquela situação. Um outro exemplo é a forma como os próprios pais tratam esta criança. Vamos esperar este ônibus agora. O que eu quero dizer por isso? Às vezes o pai não tem uma mentalidade muito positiva, às vezes o pai não tem uma inteligência emocional muito boa para lidar com as coisas que acontecem. Então, às vezes, quando uma criança faz uma arte, quebra algo e o pai chega muito ríspido, cabeça quente, depois de um dia de trabalho e diz: Você não faz nada direito, você só quebra as coisas, você é muito bagunceiro, você isso ou aquilo. Por mais que ele esteja se referindo a uma situação pontual pela baguncinha ou pela arte que naquele momento aconteceu, a criança não entende. E ela pode levar aquilo para ela como se fosse uma verdade absoluta, entendendo que o pai e a mãe são as primeiras referências, ou seja, as primeiras autoridades e tudo aquilo que eles dizem ou fazem em relação a ela tem muito peso. E o que acontece? A partir do momento que você aprende a se sentir assim desvalorizado, impotente, quando pequeno, há uma enorme tendência a repetir esses mesmos padrões na sua fase adulta, a somente fazer com que você se coloque em situações que apenas reforcem aquilo que você já conhece. A gente sabe que quando nós estamos numa relação,
A expectativa é de simplesmente dividir bons e maus momentos. A famosa frase, até que a morte nos separe, na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, e etc. Ou seja, é dividir a vida com a pessoa que a gente ama, que nos respeite e que nos ajude a crescer, que nos ajude a evoluir. Só que nós sabemos que deveria ser assim com todos os casais, só que simplesmente não acontece dessa forma. Muitas vezes há uma desigualdade, ou seja, um desequilíbrio no qual uma pessoa, um lado dessa relação, faz de tudo para cuidar, faz de tudo para amar, faz de tudo para que o outro se sinta bem, pergunta sobre as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, ou seja, essa pessoa realmente se entrega dentro dessa relação. Só que o que acontece? Do outro lado, muitas vezes tem uma pessoa que não faz nada e não reconhece as coisas boas que essa pessoa faz. Sabendo disso tudo, entendendo tudo isso, vamos então aos 7 sinais de que talvez a pessoa que esteja com você não te valorize. E o primeiro sinal deles é essa pessoa, o seu parceiro ou sua parceira, flerta com outras pessoas. Ou seja, pode ser uma ex-paquera, uma ex-namorada, uma amiga, uma colega de trabalho e ainda não esconde isso na sua frente. Tá com você do seu lado e tá olhando para uma pessoa passando na calçada. Tá com você do seu lado e de repente dá uma risadinha quando você se distrai numa mesa de bar com várias outras pessoas. Ou seja, esse é um claro sinal de que a pessoa que está contigo ela não te respeita. E a gente sabe que o respeito é a base para que qualquer relacionamento flua e seja saudável. Segundo sinal, ele simplesmente não respeita a sua opinião e os seus gostos. Sabe aquele parceiro que diz, quando você gosta de uma série, ele diz, essa série é uma bosta, essa série é um lixo, eu detesto isso. Ou ainda, que os livros que você lê são muito chatos. Ou ainda, você gosta de fazer alguma coisa e ele diz que aquilo é horrível. Você quer ir para algum lugar e ele diz que aquele lugar é chato. O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa, ela não precisa concordar com tudo que você gosta. E ela não precisa ter todos os gostos. Mas ela precisa sim respeitar a sua maneira de pensar. Ou seja, ela precisa respeitar os seus interesses particulares. Porque tudo isso é muito importante para manter uma relação saudável. Terceiro sinal, ele nunca te dá prioridades. Sabe aquele parceiro que ele tem 1000 planos, mas parece que você não faz parte de nenhum deles? É aquele cara que no final de semana ele vai jogar futebol, vai sair com os amigos, vai beber e já emenda o sábado, a sexta, o sábado, o domingo e você cheio de expectativas para fazer alguma coisa, para ver um filme, para ficar junto e não sobrou tempo. E você foi ficando. E na lista de prioridades você vai descendo, até que de repente você cai fora daquela folha e nem faz mais parte dela. E se isso acontece, talvez seja o momento de avaliar aquilo que hoje você vive, ou seja, a relação que você faz parte. Quarto sinal, teu parceiro ou parceira nunca está presente quando você realmente precisa. Numa relação de verdade, a gente busca companhia, a gente busca amizade, a gente busca sexo, a gente busca também apoio. Só que se o seu parceiro nunca tá quando você precisa, pode ser também que algo não esteja indo muito bem. Quinto sinal, ele não corresponde às suas demonstrações de afeto. A gente sabe que onde há uma relação, há amor, há admiração e realmente constantes demonstrações de afeto. Se a pessoa que está com você, ela anda distante, ela anda fria e não demonstra muita coisa por você, talvez seja importante avaliar melhor a tua relação. Lembrando, claro, que cada pessoa tem uma linguagem diferente de demonstrar aquilo que ela sente. Não é porque ele não é carinhoso, não te deu um presente, que ele não te ame, tá? Então, para você entender melhor sobre o que eu estou dizendo, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo a indicação de um livro que vai te ajudar a entender qual é a linguagem que o seu parceiro tem para demonstrar aquilo que ele sente. Sexto sinal, ele faz comentários, que acabam com a sua autoestima. Sabe quando você dá uma engordadinha? Existem várias e várias formas do seu parceiro ou parceira te incentivar a, quem sabe, emagrecer ou ainda continuar demonstrando que ele te ama mesmo estando dessa forma. Mas não. Ele chega e diz: Poxa, amor, deu uma engordada, hein, meu? E esse pneuzinho aí?
que tá acontecendo? Pô, essa calça tá justa, hein? Caramba. Ou ainda aquele parceiro, sabe aquela pessoa que tem um probleminha de baixa autoestima, guardadinho, mas para todas as outras pessoas ela parece muito bem resolvida? Aí você vai lá e conquista algo muito bom, seja uma promoção, um aumento de salário, ou sei lá o que você conseguiu de legal, e ele simplesmente não comemora com você. É aquele parceiro que ele desmerece aquela conquista que você teve e ainda te compara com uma outra pessoa dizendo que a outra pessoa fez aquilo com uma facilidade maior, ou que ela conseguiu fazer algo melhor que você. E o sétimo sinal para realmente perceber se você se sente ou não valorizada dentro do teu relacionamento é a forma como o seu parceiro ou parceira reage no dia a dia. Ele realmente está feliz estando com você? A gente sabe que todos os casais têm problemas, é impossível estar feliz o tempo inteiro. Só que assim, uma pessoa que ela tá triste, vive chorando, vive preocupada com o futuro da relação. Se isso acontece e se essa pessoa é você, talvez seja importante rever isso que hoje você está vivendo. Se você chegou até aqui e de alguma forma se identificou com algum desses sinais no seu relacionamento, eu vou te pedir para você não se desesperar e não tomar nenhuma decisão precipitada. Calma. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o porquê você está dentro deste relacionamento. Onde você aprendeu a se sentir dessa forma e, claro, como mudar isso. A começar, eu indico que você sempre busque o autoconhecimento. Isso mesmo, porque quando você se conhece, você tem a oportunidade de assumir o controle da sua vida, se entendendo e se resolvendo. E você pode estar se questionando, então quer dizer, Bruno, que se eu resolver isso dentro de mim, eu vou me separar da pessoa que está comigo? A minha relação vai acabar? Não necessariamente. Pode ser que o seu parceiro mude pelo fato de você ter mudado. Porque uma relação é um esquema de ação e reação. O que acontece? Você reage de uma forma, ele reage de outra. Ele reage de um jeito e você age de uma outra forma. A partir do momento que você muda, que você passa a se impor diante dessas situações e pôr para fora aquilo que você pensa e sente, ele vai se posicionar também de uma forma diferente. E você pode iniciar a sua jornada de autoconhecimento através de livros, treinamentos, vídeos como esse que você está vendo agora e, claro, buscando algum apoio terapêutico. Pode ser com um psicólogo ou, se você se sentir ainda confortável, pode ser com um hipnoterapeuta também. E, claro, sem esquecer, você precisa conversar com o seu parceiro de uma forma extremamente assertiva, de uma forma sincera, sobre as suas necessidades dentro desse relacionamento. Você precisa dizer o que você sente e o que você espera dele. Um dos maiores problemas dentro de um relacionamento é a falta de comunicação. Você está insatisfeito, mas o outro nem sabe o motivo. Você quer algo, mas você nunca disse. Como que as pessoas vão mudar se elas simplesmente não fazem o básico, que é conversar? Eu gosto de dizer que para um relacionamento funcionar, ele precisa de alinhamento de expectativas. É o que eu gosto, o que você gosta, o que eu quero, o que você quer, o que eu não quero, o que você não quer. Então, pega o teu parceiro, senta com ele, conversa, diz o que você pensa, diz o que você sente, diz tudo aquilo, ou famosa frase, coloca tudo em pratos limpos, panos limpos, algo do tipo, tá? Ouve o que ele tem para dizer também, mas ouve atentamente, esteja presente. As pessoas têm uma grande dificuldade de se manterem presentes dentro de uma conversa. Como assim, Bruno? Eu estou falando e a pessoa está ouvindo. Só que na hora que ela está falando, eu já estou pensando naquilo que eu quero dizer para ela. Então, esteja atento, preste atenção, ouça, sinta, entenda, para depois dizer alguma coisa. Porque numa conversa dessas, às vezes o teu parceiro pode chegar em você e dizer, realmente você tem razão. Eu estou negligenciando a nossa relação, eu estou deixando de cuidar de coisas que realmente são importantes. Me desculpe, eu vou buscar meios de fazer com que isso seja diferente. Ou ainda ele pode inventar umas desculpinhas para não reconhecer, bater no pé dizendo que ele está certo, reforçando ainda mais aquele padrão que você já sentia de desvalorização. Se esse for o caso, talvez seja o momento de você pensar se vale ou não a pena continuar dentro desse relacionamento. Mas e aí, me diz, você se identificou com algum desses sinais? Qual deles? Escreve aqui abaixo nos comentários. Aproveita, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e me ajuda a fazer com que esse nosso novo canal cresça se inscrevendo nele e, claro, ativando as notificações. Porque toda semana eu vou trazer um conteúdo como esse para te ajudar a se conhecer, a se entender e, quem sabe, resolver algo aí dentro que esteja te impedindo a ser uma melhor versão de si mesmo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.
Valeu!